TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada, meus irmãos! Que bom que estamos chegando com mais um Só o Amor Constrói aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. Quero saudar a vocês que nos acompanham por toda a rede TV Imaculada, aqui em Campo Grande, canal 15.1, 21 e 521 da NET, a vocês que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, site e o aplicativo da Milícia da Imaculada e, claro, uma saudação carinhosa a vocês que em todo o Brasil nos acompanham pela TV Imaculada, pela Parabólica, canal 321. Estamos começando o nosso programa, estamos já chegando nesse finalzinho de ano, tempo do Natal, e a gente vai falar hoje sobre o nascimento de Jesus, segundo as Escrituras, os Evangelhos, as profecias que as Escrituras nos trazem. E hoje o professor Edmilson Esquinelo, nosso grande parceiro aqui, vai conversar um pouco sobre esse tema muito legal. Eu convido você a acompanhar, a você ficar atento aí para a gente já ficar por dentro do assunto de hoje. E, claro, sempre contar com a sua companhia, com a sua audiência. Nós queremos começar o Seu Amor Constrói pedindo a invocação do nosso santo fundador, São Maximiliano Maria Kolbe, que na sua reflexão de número 429 diz assim: peço que não se preocupem quando vierem as contrariedades, mas ao contrário, ofereçam tudo sem limites à Imaculada, para cumprir serenamente o que é possível e tenha confiança ilimitada a ela. Peço que não se preocupem quando vierem as contrariedades, mas ao contrário, ofereçam tudo sem limites à Imaculada, para cumprir serenamente o que é possível e tenha confiança ilimitada nela. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 429. Confiar inteiramente, sem limites à Imaculada. É o nosso pedido que nós fazemos a você, meu irmão, minha irmã. Estamos aí vivendo essa semana especial, chegando próximo aí do Natal, falar do nascimento de Jesus nesse tempo de advento, tempo de preparação, tempo do Natal, esse tempo que estamos aí à espera do Salvador. O que nós estamos oferecendo para este Jesus que há de chegar? O nosso Salvador, o nosso Redentor. Queremos pedir que a Imaculada possa interceder por cada um de nós, por nossas intenções, mas quero pedir, meu irmão, que nesse tempo você lembre qual que é o verdadeiro sentido do Natal. É o nascimento de Jesus. Claro que é muito bom a gente confraternizar com a nossa família, com os nossos amigos, vivenciar esse tempo de paz, de esperança, mas sobretudo não esquecer que o Natal é o nascimento daquele que nos salvou, que é Jesus, que foi gerado pela Mãe Imaculada e que está conosco, que é a nossa intercessora maior e que leva todas as nossas intenções ao Pai. Nós possamos confiar a ela, possamos não preocupar com as nossas contrariedades, mas ao contrário, oferecer tudo à Imaculada. Possamos ter a confiança ilimitada a ela. Que Nossa Senhora esteja conosco. E que São Maximiliano Kolbe, que tinha um grande amor pela Imaculada, nos ensine também a ter esse grande amor à Mãe do nosso Salvador. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Vamos para o nosso intervalo, meus irmãos. Na volta, vamos conversar com o professor de teologia, já é parceiro nosso aqui, professor Edmilson, para falar sobre exatamente, estamos chegando no tempo do Natal. Qual que é o sentido do Natal, o nascimento de Jesus, o caminho que foi percorrido até o nascimento de Jesus, o que está relatado nas Sagradas Escrituras, é o que nós queremos saber, E ele vai trazer o seu rico conhecimento para nós aqui no nosso programa Só o Amor Constrói, O amor nasceu, o amor está chegando, Então nós vamos saber o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o nascimento de Jesus. Convido você a acompanhar, não sair daí, porque o Só Amor Constrói volta depois do intervalo.
estamos de volta com o Só Amor Constrói aqui pela nossa TV Imaculada. Mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Meus irmãos, estamos aí nos aproximando de uma das maiores festas da nossa igreja, o Natal, o nascimento de Jesus. E como uma forma de já preparar o nosso coração para receber esse Salvador, o nosso Salvador, né? Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo no meio de nós através do nascimento, da festa do Natal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus através das Escrituras, né? O que os evangelhos dizem, o que as profecias dizem, qual era o contexto real histórico ali daquele momento, o que diz as Sagradas Escrituras de uma forma bem clara, bem objetiva, bem bacana, bem leve, né? E o nosso grande parceiro que sempre nos ajuda. Quando o assunto é Bíblia, a gente também já dá acionada para o professor Edmilson Esquinelo. A gente tem umas cartas na manga, né, professor? Quando a gente tem alguns professores para cada tema, né? E quando é Bíblia, a gente tem, claro, acionar o professor Edmilson Esquinelo, professor de teologia, grande parceiro nosso aqui da TV Imaculada. Professor, seja bem-vindo aqui, o Seu Amor Constrói mais uma vez. Abraço carinhoso, Felipe, abraço carinhoso para você que está em casa, um bom tempo de preparação para o Natal. E é um tempo, né, professor, que a gente faz muitas reflexões, né, muitas promessas, né, a gente faz retrospectivas do nosso ano, né, e claro, a gente sempre precisa lembrar que essa festa é o nascimento do Salvador. E a gente estava conversando durante a semana para a gente trazer um pouquinho, né, de como que as Escrituras, os Evangelhos que trazem o relato do nascimento de Jesus, as profecias, trazem para nós cristãos, né, para a gente poder entender qual que é realmente o sentido do Natal. Eu queria que o senhor começasse a falar para nós qual que era o contexto histórico e religioso do nascimento de Jesus nas Escrituras, professor. Para você que está em casa, para você que está esperando o Natal, a primeira coisa que a gente precisa superar é a lógica do mercado e do consumismo. A lógica do grande Império Romano colocava na periferia países pequenininhos. Jesus, para nossa fé, Filho de Deus, nasce na periferia do Império Romano, um império, infelizmente, tirano, opressor, e na periferia do seu país. O país de Jesus, que a gente faz questão de chamar de Palestina, Israel-Palestina, dominado pelos romanos, também tinha uma elite política e religiosa que mandava muito no país, especialmente a partir do sul. Tranquilamente, se você quiser responder sem medo de errar, qual o contexto histórico em que Jesus nasceu, diga, Jesus é um nordestino. Jesus é um retirante, um nortista, podemos dizer, né? No Evangelho de João, inclusive, quando Filipe vai apresentar Jesus a Natanael, perguntam de onde ele é. Dizem, é de Nazaré. Ah, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, para a nossa fé, o Filho de Deus nasce numa pequena aldeia de 40, 50 casas, não mais do que isso, cujo nome nem tinha aparecido ainda nas escrituras hebraicas, chamada Nazaré, uma vila pequena de pessoas camponesas que sofriam muito a perda da terra, a perda dos direitos, por causa da dominação do Império Romano. Olha só, onde Deus escolhe se fazer presente numa criança. É esse o contexto histórico no qual Jesus nasce. Isso diz muito para a gente, né, Felipe? Sim. Onde nós queremos encontrar Jesus hoje? Não é no shopping center, não é no mercado, é na pessoa empobrecida, é na periferia. É lá que está Jesus. E nós temos, professor, algumas conexões com as profecias do Antigo Testamento, né? Como o nascimento de Jesus se conecta com essas profecias, né? Quais profetas anunciaram a vinda do Messias, a vinda do Salvador? Dentro da tradição judaica, teve uma família que no sul ficou no poder por mais de 400 anos. É muito tempo. A família de Davi. E essa família teve tempo, não estou negando aqui a ação de Deus, essa família teve tempo, inclusive, de construir uma teologia de que ela seria eterna no poder, o que é perigoso. Essa família acabou sendo derrubada do poder quando a Babilônia, um grande império, veio e destruiu a capital, Jerusalém, o templo. Os descendentes do grande rei Davi, estou falando aqui da família de Davi,
acabaram ou ficando por ali ou até foram deportados. O último rei, um tal de Joaquim, ficou lá no exílio, morreu por lá. E aí os judeus ficaram esperando que um dia voltariam ao poder com o mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma glória. É aí que entra a figura de um grupo de profetas e profetisas em torno do nome de Isaías. Não, nós esperamos um Messias, mas um Messias diferenciado, que vai ser um servo sofredor, que vai ser uma criança que cuidará da gente. A nossa tendência é achar que todas as profecias do Antigo Testamento estão pensando em Jesus. Não necessariamente. Judeus e judias estão pensando no Messias que viesse ou restaurar o trono de Davi, ou apresentar um modelo diferenciado. E dentre as profecias está, sim, o profeta Isaías, especialmente, né? Isaías 7,14 fala: eis que a jovem já está grávida e vai dar luz a um menino. Esse texto foi escrito na época do rei Acais. A mulher do rei, inclusive, estava grávida. E dessa gravidez nasceu Ezequias, que para o tipo de leitura da Bíblia foi um bom rei. E aí a profecia teria se cumprido nisso. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, Felipe, ele retoma esse texto de Isaías e diz assim: não. Ezequias até pode ter sido um bom rei, mas a profecia vai se cumprir aqui em Jesus. Então nós pegamos textos do Antigo Testamento e aplicamos ao que a gente prefere chamar até de Segundo Testamento, aplicamos a Jesus, né? Isso é interessante, até para a gente superar essa ideia de que profeta é adivinhador do futuro. Aham. Profeta é a pessoa que lê a realidade. Isaías leu a realidade dele, e nós pegamos a realidade de Isaías para aplicar a realidade de uma criança que nasceu na Palestina do primeiro século. É isso que faz o Evangelho de Mateus, especificamente, né? E isso já adiantou, né, que o Evangelho de Mateus, né, são dois evangelhos que trazem o nascimento de Jesus, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Qual que é a diferença dos relatos escritos pela comunidade de Lucas e pela comunidade de Mateus? Quais são os detalhes que cada uma traz? Se tem diferença? Em quem podemos acreditar? Se podemos acreditar nas duas? Tem sempre aquele dilema, né? Ah, Lucas traz isso, Mateus traz aquilo, mas e aí, vou acreditar em quem? Bom, para a tradição cristã, para a nossa fé, os dois relatos são relatos que trazem verdades de fé, mas trazem verdades diferentes. Então, acredite nos dois, tanto na versão de Mateus como na versão de Lucas. Cada um viu de um jeito, né? Cada um de um jeito. Porque querem ensinar coisas diferentes, né, Felipe? Sim. Aliás, eu até faço esse desafio, já fiz uma vez, para você que está em casa nos assistindo, não precisa ser agora. E é fácil de gravar. Depois você pega Mateus capítulos 1 e 2, anota tudo o que acontece ali e que é narrado. Depois Lucas 1 e 2 e compara. Então, no caso de Mateus, você vai encontrar, por exemplo, um anjo conversando com José. No Evangelho de Mateus, o anjo só conversa com macho, é engraçado assim. Lá no Evangelho de Lucas, o anjo vai conversar com Maria. Além disso, no Evangelho de Mateus, Jesus nasce, é narrado muito rapidamente que ele já nasceu. Ele é visitado pelos sábios magos estrangeiros do Oriente e ele precisa se esconder, porque ele está sendo perseguido por um grande rei, Herodes. Jesus foge para o Egito, e quando? Isso no Evangelho de Mateus, para você que está acompanhando, depois confira na sua Bíblia em casa. Quando Herodes o Grande morre, o anjo avisa José que ele pode voltar. O coitado do José volta feliz da vida, mas o anjo também foi meio assim, sabe quando conta as coisas pela metade? Ele não contou para José no sonho que o filho do Herodes, Arquelau, que era tão ruim quanto ele, estava governando ali na Judéia, onde José morava, onde ele ia morar. No Evangelho de Mateus dá a entender que Jesus já mora em Belém, tá, gente? Aí José tem que mudar para Nazaré. No Evangelho de Lucas, a história é totalmente diferente. E depois a gente pode comentar o porquê disso. O mais importante é o perguntar o porquê, né? Jesus nasce depois que o anjo anuncia a Maria, depois do nascimento de João Batista, e ele é apresentado publicamente em Jerusalém. O que, para Mateus, é inconcebível, se Herodes está lá para perseguir, né?
Ele é apresentado no templo, o velho Simeão louva, a profetisa Ana, que é da tribo de Asherá, da tribo de Asser, apresenta Jesus a todo mundo, e, terminado isso, ele volta para casa. Olha só que interessante, no Evangelho de Mateus, Jesus tem que fugir para o Egito, já mora em Belém, foge para o Egito, na volta do Egito muda para Nazaré. No Evangelho de Lucas, Jesus vem de Nazaré por causa do recenseamento, nasce em Belém, é apresentado, depois que se cumpriram todas essas coisas, volta para Nazaré. Diferentes. As intencionalidades também são diferentes. No Evangelho de Mateus, uma coisa que é importante. Jesus é apresentado como o novo, verdadeiro e definitivo Moisés. Então, se Moisés vem do Egito chamei o meu filho, Oséias 11, né? Jesus também vem do Egito. Se Moisés foi perseguido pelo faraó, o novo faraó é Herodes, e as parteiras enganaram o faraó. Aqui, os magos enganam o faraó, como as parteiras fizeram. Então, o Evangelho de Mateus ele vai fazendo uma comparação muito bonita, muito bem elaborada, com tudo o que aconteceu com Moisés e com o povo no Egito. Para quê? Para a gente aprender que, como o nascimento dessa criança, se dá um novo êxodo. Assim como também depois Moisés subiu na montanha e desceu com os 10 mandamentos, só que o povo não podia subir na montanha, né? Jesus sobe na montanha, o povo senta ao redor dele e ele proclama o novo decálogo, as bem-aventuranças. Essa é a intencionalidade de Mateus, escrevendo para judeus, chamar a atenção de pessoas judias. O Evangelho de Lucas já é escrito numa outra região, para pessoas que não eram tão ligadas ao judaísmo, e que apresentar Jesus como aquele que vem no meio das pessoas empobrecidas. Por isso, no Evangelho de Lucas, quem visita Jesus primeiro são os pastores pobres, discriminados que estão ali ao redor. Bem explicativo. E antes da gente do intervalo, nós temos aí Lucas e Mateus. Tem uma explicação, professor, por que João e Marcos não trazem o relato do nascimento, já trazem já Jesus na sua vida pública em diante? Felipe, e você que está em casa, quando alguém chega para você e diz assim, soube que fulano morreu? Sim. A primeira pergunta que você faz não é onde ela nasceu e quem são os pais dela, é morreu do quê? É assim, né? Ainda hoje é assim. Então, a primeira coisa que se escreveu a partir da tradição oral não foi o nascimento de Jesus. É a primeira pergunta, morreu do quê? Morreu crucificado pelas tropas romanas entregues pelas autoridades judaicas. Aí vai mas ressuscitou. Né? Aí destrincha toda a história de trás para frente, né? De trás para frente, exatamente, Felipe, de trás para frente. Quando você chega depois no velório, é que você começa a falar, fulano era tão bom, às vezes nem era tão bom assim, né? No caso de Jesus, sim. Aí você vai lembrar as parábolas, os milagres, a caminhada. Então, como é que foram escritos os evangelhos? Você disse bem, de trás para frente. Primeiro se lembra do relato, ninguém ia perguntar onde ele nasceu, não era a primeira preocupação. Então, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, lá por volta do ano 70, não está preocupado com a infância de Jesus. Começa com a sua missão a partir da morte e da ressurreição. 10, 15 anos depois do Evangelho de Marcos, aí sim, as comunidades começam a perguntar, mas quem era ele? E aí, então, se recolhem tradições diferentes, certinho a gente não sabe, viu? Se você quiser saber direitinho como é que foi a vida de Jesus, para citar como brincava Carlos Mestre, espera para morrer e pergunta para ele. Morrer, pergunta para ele. Exatamente. Né? Agora, se você quer aprender o que as comunidades entenderam, sentiram, experimentaram desse Deus encarnado para a nossa fé, aí sim a gente lê os evangelhos. Por isso, o Evangelho de Marcos não está preocupado com a infância de Jesus, mas com a prática de Jesus. Mateus e Lucas, depois sim. Mas o Evangelho de João? O Evangelho de João foi escrito bem mais tarde, e ele já tem uma teologia mais bem elaborada. Ele parte do pressuposto que essa criança, nazarena, no Evangelho de João, Jesus é um nazareno, não temos a tradição de Belém, inclusive, é o verbo encarnado, a sabedoria que estava desde o começo.
mas o Verbo que se faz gente e que Habitou entre acampa no nós. meio de nós. Então, você só vai encontrar mesmo relatos narrativas da infância somente em Mateus e Lucas. Tá bom, professor. Vamos para o intervalo então. Tem muita coisa para a gente falar nesse pouquíssimo tempo, né? De falar das escrituras, claro, é muito bacanas, né? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para falar um pouco mais dessa tradição. Mas é interessante a gente entender essa diferença, né? Dos evangelhos de Marcos, Lucas, João, Mateus, principalmente, que só dois trazem o relato do nascimento. Então daqui a pouco a gente volta, tá, professor? Muito obrigado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, Só Amor Constrói aqui pela nossa TV Imaculada, canal 15.1, 21 e 521 da NET aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pelas nossas plataformas digitais, pelo site aplicativo da Milícia da Imaculada e, claro, a você que nos assiste em todo o Brasil pela nossa parabólica canal 321. E se você está assistindo pela parabólica canal 321, é fruto de um trabalho feito de muito tempo, que um sonho foi realizado. Muito tempo, eu digo, lá de São Maximiliano Kolbe, que a missão era evangelizar por todos os meios lícitos de comunicação para levar o evangelho, a boa nova de Jesus aos povos que mais necessitam. E hoje, eu sempre digo, se São Maximiliano Kolbe tivesse vivo até hoje e pudesse ter a oportunidade de ver essa maravilha, TV Imaculada para todo o Brasil, as nossas revistas, as redes de rádio que nós temos, a rádio de Maceió, de Atibaia, de São Bernardo do Campo, ele com certeza ficaria feliz. Mas com certeza lá do céu ele está intercedendo por cada um de nós que acredita nesta obra de evangelização. Por isso eu te peço, meu irmão, continue contribuindo para que a Rede Imaculada de Comunicação possa continuar evangelizando. Temos os nossos meios digitais para você fazer a sua doação, nosso Pix, tem os nossos telefones, tem o nosso WhatsApp, é o 67 993470532. Por esse WhatsApp você já conversa aqui com a tia Ramona, já faz o seu cadastro, já tira todas as suas dúvidas. E se você está acompanhando pela primeira vez a missão da TV Imaculada, você que estava aí trocando de canal pelo canal 321, aqui pelo 15.1 em Campo Grande, acesse o nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Lá tem toda a história da nossa missão e como você também pode ajudar esta obra de evangelização, tá bom? E nós estamos no tempo do Advento, tempo de preparação para a vinda do nosso Salvador. Hoje nós estamos conversando sobre o nascimento de Jesus, segundo a Sagrada Escritura, né? O professor Edmilson Esquinelo, professor de teologia lá da Universidade Católica Dom Bosco, a quem nós queremos saudar e mandar um abraço a todo o pessoal da teologia, né? O professor Adriano Stevanelli, que também é nosso parceiro aqui, apresentador, é o coordenador do curso de teologia lá da UCDB, mas também de toda a família salesiana, né, professor, que administra a Universidade Católica Dom Bosco, que sempre é parceiro aqui da TV Imaculada. Quando a gente precisa, o senhor e tantos mestres nos atendem aqui. Mais uma vez, gratidão pelo seu sim aqui, para falar de um tema muito legal, muito bacana, né, o nascimento de Jesus. Segundo as Sagradas Escrituras, nós estávamos falando sobre o relato de Lucas, de Mateus, a diferença de cada um deles, por que Marcos e João não trouxeram, né? E aí eu fiquei até curioso, né? Assim, no último bloco o senhor falou na questão do Evangelho de João, né? O João ele já tem essa preocupação de resumir. O verbo habitou entre nós, se fez carne e depois começa a vida pública. Então, ele fala rapidamente que Jesus nasceu sim e depois vai para a vida pública dele, né, professor? Exatamente. Mas antes de retomar, me permita, a você que está ouvindo em casa, teologia não é coisa de padre somente. Eu sou leigo. E todas as pessoas são convidadas a fazer teologia. Se você tem interesse, nós temos inclusive curso à distância, que você pode nos procurar e aperfeiçoar seu conhecimento. O curso é reconhecido pelo MEC, inclusive, viu? E um dos melhores aqui do estado, né, professor? Um dos melhores do Brasil. Do Brasil, né? Os padres aqui de Campo Grande fazem a teologia a filosofia e a teologia na Universidade Católica Dom Bosco, os diocesanos, os salesianos, os franciscanos, né? Os capuchinhos menores, enfim, né? Então, vale a pena. E o senhor trazendo o seu rico conhecimento, né? Eu queria que o senhor explicasse também qual é a importância de Maria, né, da Virgem Maria, de São José, nesse contexto do nascimento de Jesus. Existem várias maneiras, né, da gente olhar a figura de Maria. Uma que a gente sempre reforça, aquela que deu o seu sim.
O único problema nisso, Felipe, e você que está em casa, é a gente imaginar um sim passivo. Eu vou brincar aqui com a expressão, como se fosse Nossa Senhora do pescoço torto, que diz sim para tudo. O sim de Maria é um sim provocativo, questionador e problemático. Até porque ela morava numa pequena aldeia. Imagine uma jovem grávida numa aldeia de 30, 40 casas, se isso hoje é complicado, naquela época, muito mais. Tanto é que, conforme a versão de Lucas, ela precisa sair. Lucas dá uma intencionalidade também teológica para a visita a Isabel, mas imagine que essa jovem tenha que sair, inclusive, da aldeia dela e se esconder na casa de uma parenta, na região montanhosa da Judéia. Quando lá ela chega, as crianças se cumprimentam e ela diz, depois que Isabel a saúda, ela diz: Olha, eu fico feliz, porque eu acredito, olha só a expressão de Maria. Acredito num Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva as pessoas humildes. Essa é a importância de Maria. Claro que, teologicamente, ela é a mãe do Filho de Deus, para a nossa fé, é a mãe de Jesus, mas é uma jovem da periferia que provoca, que questiona o anjo, que pergunta, que indaga, mas cuja vida em si é uma provocação. Uma provocação a gente a se comprometer com a transformação. Não adianta nada a gente esperar, eu vou lá para o céu depois. Não, com Jesus a gente nasce para que as crianças tenham vida. E essa figura de José, que popularmente a gente chama de carpinteiro, o termo em grego, o tecton, ali, nem dá para traduzir como carpinteiro, é bonito, né? Mas alguém de vida simples, um artesão que na sua comunidade vive a cultura do seu povo. E aí a gente se abre a entender que Deus nos quer na nossa cultura, na nossa maneira também. Evidentemente, esse casal permite, pela nossa fé, que Deus se encarne, que a divindade saia da estratosfera e venha aterrissar. Então, qualquer religião, inclusive a nossa, a fé cristã católica, que imagine um Deus estratosférico, distante da gente, está negando não só a encarnação, mas está negando o papel de José e de Maria na história da salvação. Que foram fundamentais, né? Maria, que era prometida em casamento a São José. São José poderia devolvê-la, porque assim, Maria engravida do Espírito Santo, né? E aí São José, por conta do anjo, né? Nós temos aí o relato do anjo que, através do sonho, não negues a Maria como sua esposa, e através de José, que também foi corresponsável, né, professor? Me permita um comentário. Nós estamos comentando agora a versão de Mateus, Felipe. Na versão de Mateus, tem uma expressão muito interessante. A lei dizia que uma moça, uma mulher que ficasse grávida numa relação extraconjugal, né, ou antes de se casar, poderia ser condenada ao apedrejamento. Ela é vítima do que diz a lei. José desobedece à lei. Isso é interessante, a gente nunca pensou num José desobediente e subversivo. E o texto de Mateus diz assim: e José, sendo justo, não obedeceu à lei. Quer dizer, ser justo, muitas vezes, é questionar quando a lei também é injusta. É isso que fez José. É o tipo de pergunta que muitas vezes a gente não faz, né, gente? Mas é explícita a expressão de Mateus. José, sendo justo, resolveu, então, preservar. Desobedeceu a lei para preservar a vida dessa jovem. Assume Maria grávida, e aí a história a gente já conhece, né? Jesus nasce, tanto em Mateus como em Lucas, né? A gente já está trazendo aqui, mas ele nasce, ele é o nosso Salvador. O senhor já trouxe aqui um pouquinho no primeiro bloco sobre a visita dos pastores, dos magos do Oriente, né? Que foram visitar o menino Jesus. O que nós podemos aprender através desses símbolos, né? Como a estrela, né, que guiou os magos até Jesus, e também os presentes que eles trouxeram. Isso está nas Escrituras, faz parte da tradição. O que a gente pode diferenciar? Até os nomes, né, dos magos, né? A gente tem os nomes que, de acordo com a tradição, era Gaspar, Baltazar e Belchior, mas não sei se está lá na Escritura se eram realmente esses nomes, né, professor? O bonito
da nossa fé é que a gente junta as tradições do nosso povo, né? Aham. Então, a história de que o texto canônico, o Evangelho de Mateus, fala de magos, sábios do Oriente. Não fala que eram reis, não traz o nome deles e nem fala quantos eram. Mais tarde, e essa é uma tradição do século VI depois de Cristo, é bem mais, vamos pensar quase uns 600 anos depois do nascimento de Jesus, é que começa a surgir a tradição de que eram reis, que eram três, Belchior, Gaspar, Baltazar, como você disse, e que um deles é negro, inclusive, veio da África. Isso é bonito, é interessante, mesmo que não esteja na Bíblia. Em relação aos presentes, trazem aí o ouro, incenso e mirra, isso está assim no Evangelho de Mateus, né? A gente automaticamente tem liberdade de interpretação. O ouro ligando com a realeza, o incenso ligando ao sacerdócio, a mirra ao próprio sacrifício de Jesus, e é bonito a gente fazer essa ligação. E aí a interpretação, desde a patrística, os primeiros padres e as primeiras mães da igreja nos ensinaram também a ler a Bíblia na sua alegoria. É muito bonito. Agora, uma coisa que é interessante no Evangelho de Mateus, isso a gente precisa ter presente, é que os primeiros a visitar Jesus, já vimos, em Lucas são os pastores, em Mateus são pessoas estrangeiras e de outra religião. Eles não eram judeus. Então, cada vez que você, que está aí em casa, pensar, olha, eu desconfio dessa religião, tenho medo daquela, cuidado, intolerância religiosa, a gente precisa quebrar no nosso coração, até porque também é crime. Mas é mais do que isso. Você tem que pensar que os primeiros a visitar Jesus no Evangelho de Mateus nem eram da religião de Jesus, nem da sua, né? Nem da minha. Eram sábios estrangeiros. Com isso, a gente aprende que o diálogo de culturas é fundamental. E como o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus que achavam que só a religião deles é que salvava, parece alguns católicos às vezes, sabe? Só a minha é que salva, né? O Espírito Santo quis, na sua graça, mostrar para a gente, não, que história é essa? Os primeiros a visitar Jesus eram pessoas estrangeiras e de religiões diferentes. Esse é o grande sentido teológico da visita dos sábios estrangeiros. Não por menos, essa festa é chamada a festa da Epifania. Fania, no grego, é a manifestação. A manifestação a diferentes povos. A festa dos magos. E a estrela? A estrela tem uma coisa muito interessante, Felipe. Cada vez que nascia o filho de um imperador romano, sempre eles procuravam um astro para ligar com o seu nascimento. Quando nasceu Otaviano César, que mais tarde foi o César Augusto, Otaviano César Augusto, né? O imperador da época de Jesus, conta a tradição que uma estrela brilhou no céu também. O que é que faz o Evangelho de Mateus? Aqui nasceu alguém que é maior do que César. E a estrela, inclusive, ela tem um detalhe interessante. Ela vem guiando os magos. Quando chegam na capital do poder, a estrela desaparece. Ela não brilha na capital do poder. Não brilha em Washington. Né? Não brilha nos grandes impérios. Quando os magos saem e voltam para a periferia, Belém é periferia, a estrela volta a brilhar. Se para o nascimento dos imperadores a estrela brilhava para os Césares, no nascimento de Jesus, a estrela representa o nascimento de um Deus na periferia. Muito bem, professor, nosso tempo de televisão é curto, né, mas seu riquíssimo conhecimento, claro, nos ajudou a entender que Jesus, tanto de Mateus como de Lucas, é um Jesus que nasce para salvar a humanidade. Esse tempo de advento é um tempo de espera e um tempo também, que essa espera de esperança, né, como diz o canto, que o Senhor venha salvar o povo das trevas, da escravidão, e que Ele possa salvar a toda a nossa humanidade. Queria que o Senhor desse uma mensagem para todos nós e desde já desejar ao Senhor um feliz e abençoado Natal, um próspero 2025, que o Senhor esteja conosco aqui, não só no Só Amor Constrói, venha presencialmente aqui de vez em quando visitar aqui a gente da TV Imaculada, mas agradecer mais uma vez pelo seu sim, gratidão imensamente ao senhor e todos aí da Universidade Católica Dom Bosco, que sempre está nos ajudando aqui com a programação da TV Imaculada. Eu que agradeço. E ao evocar esse canto, Felipe, você está lembrando Isaías 9,
o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É a mensagem que eu gostaria. A luz, para ser grande, começa pequena. Por isso, muita luz, encantamento, isso é para consumo, é para vender. Vamos procurar a grande luz do Natal nas coisas pequeninas, no abraço da sua família, no ato de evitar ser consumista, no ato de ficar divulgando o grande protagonista do capital, que é Papai Noel. Não é Papai Noel o aniversariante, é um menino pobre da periferia. Mas que isso se traduza em gesto, não gesto assistencialista de desencargo de consciência, mas em gesto de comprometimento com quem está precisando mais. É esse o verdadeiro sentido do Natal. Eu agradeço a oportunidade, um beijo no seu coração, um bom Natal para você que está em casa também, e que a gente siga se encontrando aqui. Só o amor constrói. Só o amor constrói, e o amor é o amor de Jesus, como diz o canto do Valmir Alencar, né? O amor nasceu, né, em meio ao frio, em meio aos animais, e hoje é o nosso Salvador, e nós queremos saudar a esse Senhor que está preparado no nosso coração, né, professor? Para receber Jesus de coração limpo, tranquilo e festejar o aniversariante do dia, que é Jesus. Amém. Um abraço, professor. Até a próxima, viu? Grande abraço. Voltamos daqui a pouco com a coroa de São Maximiliano Kolbe. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco aqui do nosso Só Amor Constrói. Mais uma vez agradecer ao professor Edmilson Schinello, que esteve conosco falando sobre o nascimento de Jesus através da Sagrada Escritura, né? O que os evangelhos que trazem o relato do nascimento de Jesus trazem de diferente, né? Para que possa nos ensinar. E claro, se você perdeu o nosso programa, não tem problema. Pode acompanhar lá a nossa programação através do nosso canal do YouTube, @Rede Imaculada de Comunicação. Você pode ir lá curtir, compartilhar, se inscreva em nosso canal e também ative o sininho para que quando a nossa equipe de produção aqui subir, né, os conteúdos de toda a nossa programação em nosso canal do YouTube, você possa ter a oportunidade de receber a notificação e acompanhar e também compartilhar com seus amigos, com a sua família, com todas as pessoas que você convive, né, para que possam conhecer aqui a missão da Rede Imaculada de Comunicação. Para a gente encerrar, vamos pedir a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe por todas as nossas intenções, pedir à Mãe Imaculada também que leve ao Pai todas as intenções através da nossa coroa em honra a São Maximiliano Maria Kolbe. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes as atendei e ouvi propícia. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja
e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reservas e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo, teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que bom que estivemos juntos. Peço a você que não mude de canal, continue acompanhando a nossa programação que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Permaneça na paz de Jesus e no amor de Maria. Salve Maria Imaculada.